Era Iemanjá que vocês queriam? Esse foi literalmente... Oh, meu baby! Esse literalmente foi um trabalho de renascimento. Primeiro ela levou a gente para o fundo do mar, no fundo de nós, das nossas emoções, dos nossos sentimentos e principalmente dos nossos medos. Para depois mostrar o tamanho da nossa força de voltar a respirar, de voltar para o mar aberto, enfrentando ele, que é a nossa vida na realidade, né? Eu aprendi que a gente só enfrenta a onda grande mergulhando. Se a gente não mergulhar dentro de nós, a gente não vai ter as percepções reais de quem nós somos. E nós temos várias coisas que nos distraem todos os dias, que fazem com que a nossa mente esteja dispersa e nunca presente. Se a gente fosse mais presente na nossa vida, a gente teria uma percepção muito maior sobre os caminhos que a gente precisa seguir. Mas olhar para isso, com um olhar verdadeiro, sem a mente, sem o ego, a gente começa a perceber que todo lugar é uma hipótese gigantesca da gente vencer. Todos os lugares. A gente não entra em lugar nenhum sem querer, a gente não conhece ninguém sem querer, nada é o acaso nessa terra. Mas a gente já entra numa relação de trabalho, de amizade, amorosa, familiar, julgando os outros. E julgar os outros nada mais é do que colocar um muro entre eu e eles. E com esse muro construído, a gente fica incapaz de perceber qual foi a lição que aquela pessoa veio me trazer. E assim seguir em frente. Ah, madrinha, mas tem gente que é difícil. Sim, tem gente que é bem difícil. São esses que nos ensinam muito mais. Porque talvez eles sejam a outra ponta da nossa vibração. Vou explicar isso na prática. Uma pessoa que é boazinha demais só encontra gente ruim. E ser boazinha demais vem muito do nosso ego. Porque a gente aprendeu quando criança que se a gente não fosse boazinha, a gente não existiria na vida dos nossos pais. Boazinha ou bonzinho, tá, gente? Falando boazinha porque é o meu lugar de fala. Mas, ou bonzinho, para quem sentir, tá tudo certo também. Tô falando de humanos. E a gente tem mania de ficar julgando os lugares em que a gente tá. Se for bom demais, eu não sou merecedor. Se for ruim demais, eu também não sou merecedor. Porque eu sou um anjo de candura. Afinal das contas, eu sempre faço bem para os outros. Será que a gente está realmente fazendo bem para os outros? Ou a gente está alimentando o ego ali? Ou a gente está se sentindo confortável sobre como a outra pessoa me olha, usando uma máscara de bonzinho ou de boazinho? Trabalhando muito com os mestres ascensionados, mestra Rovena uma vez me disse: filha, falar não é puro amor. Vocês romantizam o amor. Porque a gente acha que amor é só quando a pessoa me dá carinho, me dá colo. Mas uma mãe, ela ama puxando a orelha, te consertando, te colocando no lugar onde é seu por direito, mas a gente tende a negar. Ah, você pode ser um grande profissional. Eu não, imagina. Porque a gente aprendeu a ser humilde se humilhando. Eu vou ter muito dinheiro? Ih, tá difícil. Eu vou ter o emprego dos meus sonhos? Imagina, não existe. O mundo tem os olhos que a gente vê. E o que nós vemos nada mais é do que um resumo das nossas experiências. Se eu tive uma experiência traumática com a ayahuasca, eu sempre vou ver ela como a pior das hipóteses para eu expandir minha consciência. Se eu tive uma experiência boa, eu acho que aquele é o caminho que eu tenho que falar para todo mundo consagrar a ayahuasca. E a ayahuasca, ela não é boa nem ruim, ela só te mostra a verdade. Dependendo dos olhos que enxergam, isso pode ser muito bom. Ou para outras pessoas, isso pode ser muito ruim. Porque a gente não quer se ver, a gente não quer se olhar no espelho, a gente não quer saber quem nós somos. Porque a gente tem medo de ser algo que é muito pior do que aquilo que a nossa mente nos mostra.
Só que o nosso ego sempre vai colocar a gente como protagonista. Eu sempre repito isso aqui. Seja o culpado da história ou o herói. Desde que você seja protagonista da história, é o ego que está te mostrando. E quando a gente vai enxergar uma verdade, ela tem vários olhares, ela tem vários prismas, ela tem diversas facetas. E a gente está olhando só pela nossa. Às vezes a gente entra num trabalho como esse, cheio de raiva. Porque o outro não faz do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Porque eu não quero que aconteça isso, porque eu não quero que aconteça aquilo. E a ayahuasca vem mostrando que provavelmente aquilo vai acontecer. E que você precisa aprender a lidar com isso, porque a vida é assim. A vida é movimento. Nada é estático. A gente tende a querer ficar na nossa zona de conforto. E digo que é altamente desconfortável. É que a gente aprende a lidar com esse desconforto. E quando eu aprendo a lidar com o meu desconforto, eu acho que se eu sair dali, eu terei muito mais desconfortos que eu não sei lidar. A gente veio para crescer, para expandir, para viver a experiência terrena. E para isso somar lá com a nossa consciência, a gente conseguir cada vez mais ser maior. E nos aproximar da fonte divina que é Deus. Ou a deusa. Cada um dá o nome que gosta. Porque eu acho que ele está pouco se lixando se a gente chama ele de barbudinho, de deusa, de Deus. Eu acho que ele pensa em coisas muito maiores para a humanidade do que como ele me chama. A gente julga Deus ter um ego que é nosso. A partir do momento que o meu coração é puro, é isso que ele enxerga. Se eu me entrego para aquilo que é divino dentro de mim, é isso que ele quer. Eu costumo dizer que os ateus são os mais crentes que eu conheço. São as pessoas que confiam em si. E se a gente não aprender com eles a confiar na gente e transferir a responsabilidade da nossa vida para a espiritualidade, para as entidades, a gente nunca vai sair do lugar. Nossa, madrinha, mas você não é bruxa? Sou. E é por isso mesmo que eu estou falando. Para acender meu caldeirão tem que valer muito. Mas, muito. Para arriar uma panela na Umbanda tem que valer muito. E eu não estou dizendo para fazer maldade para as pessoas. Estou dizendo para fazer bondade para mim. Porque eu entendo que como ser divino que somos, a gente tem todas as ferramentas. A gente só precisa abrir os olhos para elas. Mas se eu estou enxergando o mundo sobre uma trava ou um filtro que mostra que tudo é negativo, eu não vou encontrar saída em nada, nem em ninguém, em nenhuma situação. Eu sempre vou virar um refém do acaso, daquilo que a vida me trouxe, sem me responsabilizar sobre o caminho que eu trilhei para chegar até ali. Porque se eu me responsabilizo pelo caminho que eu trilhei para chegar até ali, eu me responsabilizo para o caminho que eu vou trilhar para sair de lá. A responsabilidade de uma vida melhor é nossa. Em todos os sentidos e todos os aspectos. A gente tem que ser grato quando a gente recebe uma ajuda. Porque não é obrigação de ninguém nos ajudar. A nossa mãe fez o papel dela, o nosso pai fez o papel dele. Se a gente está aqui, é porque eles fizeram e cumpriram o papel deles. Que era o pai sementar e a mãe gestar até você nascer. Daí pra frente é lucro. Que a gente ganhou da vida, a gente precisa aprender a honrar. Porque se a gente está aqui para reclamar, é sinal que a gente sobreviveu e muito forte, né? Porque uma pessoa que está morrendo não reclama. Muito pelo contrário. Existem alguns livros que falam relatos de pessoas que estão com doenças terminais. O quanto elas agradecem a vida. E principalmente o quanto elas queriam ter mais tempo para fazer aquilo que elas não fizeram por medo. Por medo do que as pessoas iam pensar, por medo de ser sucesso, de fazer sucesso. E fazer sucesso não é estar na novela da Globo. Fazer sucesso é você ser feliz com aquilo que você faz, com as pessoas que você convive, trabalha, tem amizade, se relaciona. Uma pessoa de sucesso é uma pessoa que conseguiu aproveitar todos os benefícios que a vida traz. Para alguns, a gente precisa de dinheiro, mas para a grande maioria daquilo que realmente importa, a gente não precisa. Que é uma amizade verdadeira, um amor real,
um trabalho que dignifique o meu ser. O nosso trabalho é a semente que a gente deixa para o mundo. Ah, mas tem gente que trabalha por necessidade, está tudo certo. É uma caminhada. Primeiro a gente faz o que precisa ser feito para depois colher os frutos. Não é assim com a natureza? Quando nasce uma árvore, ela não nasce já com frutos. Ela nasce, depois ela começa a dar os seus frutos. Com a gente é a mesma coisa. E a gente precisa ter paciência para esperar acontecer esse ciclo. Tem gente que entra num projeto novo e já quer estourar de cara. Seria ótimo se assim fosse. E ainda julga os outros, como falando, nossa, que sortudo. Eu costumo sempre publicar no meu Instagram, às vezes quando eu paro de trabalhar 10 horas da noite, 11 horas da noite. E aí eu falo, vamos dizer que é sorte ou macumba, né? Porque como eu sou macumbeira, vão achar que eu tô fazendo macumba. Porque é mais fácil julgar. Mais difícil é ir lá fazer o que eu tô fazendo. Ninguém vai viver a sua vida. Ninguém vai viver a sua vida. Ninguém vai te fazer, você não vai ser descoberto por uma agência de modelo e vai começar a desfilar em Milão. Se isso acontecer, que ótimo. Mas se não acontecer, você que ó, não rale não pra ver. Que não busque. Fazendo primeiro o que precisa ser feito para depois colher os frutos. É assim, gente. É assim que a gente vence. O preço que a terra cobra por nos nutrir é o trabalho que a gente deixa para ela. Trabalho bem feito de evolução do planeta, das pessoas que aqui estão. Ou a gente começa a se responsabilizar, e é claro, todo mundo quer um colo de mãe. Esse ritual, ela mostrou que ela está sempre presente, mas que a gente precisa mergulhar nas nossas ondas. O baiano falou o seguinte para mim, ele falou, filha, Iemanjá levou todo mundo para o fundo do mar. Mas vocês estão com a pessoa mais segura, uma pessoa, com um ser, com a entidade, com a deusa, enfim. Mais segura que vocês poderiam estar. Porque ela é mãe. E ela não abandona ninguém lá no fundo do mar. Mas ela vai te mostrar aquilo que você precisa corrigir. Assim como a gente faz com os nossos filhos. Quando fazem uma meleca, você leva lá e fala, olha aqui, ó. O que você fez de errado? A grande mãe sempre vai fazer isso com a gente. E ela nunca vai nos abandonar. Nunca. Mas a gente precisa começar a caminhar. A gente precisa colocar a nossa energia no mundo. A gente precisa buscar a vida que a gente quer ter. Porque sentar e reclamar é muito fácil. Às vezes eu estou num caminho onde eu enxergo que talvez eu não seja merecedora dele. Você tem dois caminhos, sentar e chorar e ficar ali para sempre. Sentado chorando e reclamando, e ranhenta. Ou levantar e falar, como é que eu saio daqui? Qual que é a porta que eu vou escolher para sair daqui? Com as suas pernas. E aí a gente pede a bênção de Iemanjá, a bênção das entidades, a bênção dos orixás, dos deuses, deusas, porque eles vão estar sempre do nosso lado. Mas a perna que vai caminhar, ó, é a nossa. Entendem? Então, quando eu falo de magia para me mostrar o caminho, não para resolver, porque a resolução está dentro de mim. Existe uma máxima que diz, se você tem um problema e você conhece alguém que sabe resolver, você não tem mais um problema. Se você tem um problema e você pode resolver, você não tem um problema. O problema é aquilo que a gente não está vendo saída. E como é que a gente resolve esse problema? Levantando e buscando. Simples assim. Mas a gente tende a chorar, sentar e chorar, e reclamar, e reclamar, e reclamar. E reclamar é clamar 2 vezes. Ou seja, eu estou mandando para o universo que eu quero mais daquilo. Todas as nossas reclamações são ouvidas pelo universo, ele sempre diz sim, para tudo. Então o nosso olho precisa estar voltado para aquilo que a gente quer, não para aquilo que a gente não quer. Se a gente quer a saída, eu preciso olhar para a saída. É assim que a gente vai sair do lugar que talvez a gente esteja sofrendo. Queria agradecer a presença de vocês. Foi um trabalho incrível de renascimento. Para mim é essa palavra que fica. Foi um renascer de nós mesmos, com consciência, com luz.
com a consciência da força que a gente tem para sair do fundo de nós mesmos. Mesmo que seja lameado na força de Nanã, mas passa limpando pelas águas de Iemanjá e sai, ó, tinindo para criar uma vida nova. Só depende da gente. Então levem esses ensinamentos para casa, reflitam sobre eles, mas principalmente coloquem em prática. Porque a Ayahuasca só faz diferença na nossa vida quando a gente presta atenção no que ela nos diz e a gente coloca em prática. A Ayahuasca não mente jamais, ela nos mostra a saída, mas quem vai caminhar é a gente. Então, gratidão pela presença de vocês, gratidão pela confiança na nossa casa. Espero que vocês saiam daqui abençoados pela Grande Mãe. E até a próxima. Arro! Arro!